Fala galera, meu nome é Fabrício e hoje nós vamos falar sobre processos de integração. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, aproveita também para tocar o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com mais pessoas que possam ter interesse nesse assunto e deixa o seu like que fortalece o nosso trabalho. Sem mais, bora pro vídeo! Assim como a gente tem a subtração como um processo que é o inverso da adição, ou que a gente tem a divisão como um processo que desfaz, que faz o contrário da multiplicação, a gente pode dizer que a integração é a antiderivação. O que é feito na integral é inverso do que a gente faz quando a gente deriva uma função. A gente vai ver agora algumas técnicas de integração para a gente poder reproduzir a integral simples de alguns números, a integral definida. Então, vamos lá fazer alguns testes práticos e ver algumas integrais. Nossa intenção aqui é introduzir algumas primeiras regras para poder realizar integrações básicas. Então a gente vai comentar algumas regras, mostrar alguns exemplos e depois vai prosseguir mostrando mais algumas regras fundamentais para que a gente possa fazer essa nossa primeira lista de exercício de integração. As regras indicadas são as seguintes. A primeira regra é de que se eu fizer integral de um diferencial qualquer, isso vai ser igual à unidade desse diferencial mais uma constante. A constante é um número que nós desconhecemos, então é comum que a gente identifique como C, apenas C, porque pode ser qualquer número entre o infinito negativo e o infinito positivo dentro do conjunto dos reais. A segunda regra é a de que se eu tiver uma integral de uma constante vezes um diferencial, a constante pode ser tirada fora da integral, porque você não vai integrar a constante, você vai integrar o diferencial. Então se eu tenho uma constante vezes um diferencial, eu tiro a constante da integral e integro apenas o nosso diferencial. De que jeito? Do mesmo jeito do passo 1, vai ficar u mais constante. Então você vai ficar com a constante que você já tinha vezes o u mais uma constante que também multiplicaria por esse k, mas de qualquer forma seria um número constante aleatório do infinito negativo até o infinito positivo dentro do conjunto dos reais. E a terceira regra é que se eu tiver um somatório de funções, por exemplo, um f de x mais um g de x, todos eles em função de dx, eu posso separar em duas integrais, porque a integral de f de x mais g de x dx é a mesma coisa que uma integral de f de x dx mais uma integral de g de x dx, como a gente está identificando. Então a gente pode quebrar uma integração em várias integrações, se a gente tiver ali um polinômio no nosso conjunto, para a gente poder fazer a integral separada de cada um dos elementos desse nosso polinômio. A gente tem aqui alguns exemplos para testar isso. Por exemplo, uma integral de dx. Integral de dx vai ser igual a x mais uma constante, que é um número aleatório. A integral de 6dy, como 6 é uma constante, eu posso tirar ele da integral e dizer que integral de 6dy é a mesma coisa que 6 vezes integral de dy. Como a integral de dy é y mais constante, se eu fizer 6 vezes isso, eu vou ter 6y mais 6 vezes a constante, que é uma constante de qualquer forma. E uma integral de uma função a mais b dx pode ser separada em duas integrais, ficar integral de a dx mais integral de b dx, fazer o mesmo processo do passo anterior. Se a e b são duas constantes quaisquer, eu tiro elas da integral e fico com a integral de dx mais b integral de dx, e faço a conta entre eles, fazendo com que a integral de a dx seja ax mais uma constante, a integral de b dx seja bx mais uma constante, e constante mais constante vai dar uma constante. Então ficou ax mais bx mais constante, como a gente pode ver aqui. A gente vai ver mais algumas regras antes de aplicar isso em exercício. Agora nesse bloco de regras, nós temos as regras que estão vinculadas a quando eu tenho uma variável desconhecida multiplicada pelo diferencial na nossa integração. Então, por exemplo, se eu tiver a integral da diferencial dividida pela variável desconhecida ou multiplicada pela variável desconhecida elevada a menos 1, o que nós vamos ter como integral vai ser logaritmo neperiano do módulo da variável desconhecida mais a constante. E a última regra é integral da variável desconhecida elevada a uma constante vezes du, e que quando eu for fazer a integração, eu vou ter a variável desconhecida elevado a constante mais 1 sobre a mesma constante mais 1, tudo isso somado com aquela nossa constante c desconhecida.
Repare que esse valor da constante c sempre aparece em todas as nossas integrações. Isso porque, quando a gente fala do processo de integração, a gente não deve se esquecer que a integração é a antiderivação. Então, toda vez que eu estou fazendo uma integral, eu estou fazendo o processo inverso da derivada. Se eu derivo uma constante, ela desaparece. Então, sempre que eu integrar um diferencial, qualquer que seja ele, deve aparecer uma constante. E essa constante é um valor qualquer dentro do conjunto dos reais que vai aparecer no nosso conjunto. Tá? Então a gente sempre identifica ela como C e a gente não deve se esquecer de colocar ela, senão a nossa integral fica incompleta. Tá? Então a gente vai fazer alguns exemplos mais básicos usando agora a nossa variável desconhecida, o UDU, ou U elevado a alfa DU, ou DU dividido por U, né? Nesse caso substituídos necessariamente por outras variáveis desconhecidas, x no nosso caso, que é aquela que mais aparece. O que não quer dizer que a gente não possa trocar por y, por z ou qualquer outra variável desconhecida. Nosso primeiro exemplo é aqui, integral de x elevado a menos 1 dx. Repare que x elevado a menos 1 é aquela condição que a gente tinha comentado antes, porque se eu tenho ele aqui como numerador elevado ao expoente menos 1, eu posso passar ele para o denominador elevado ao expoente 1. Então ficaria integral de dx sobre x, que é a condição especial em que a gente falou que a integral vai ser o logaritmo neperiano do módulo da variável desconhecida, nesse caso x, mais uma constante qualquer. O segundo caso que a gente tem aqui é a integral de x ao quadrado dx, e a integral de x ao quadrado dx vai ser o valor de x, novamente, elevado ao expoente mais 1, então era 2 mais 1, 3, dividido pelo mesmo expoente mais 1. Então vai ficar x elevado ao cubo sobre 3, mais a constante, que a constante sempre tem que aparecer. E no nosso último caso, a gente tem uma condição que combina essas regras com as regras que nós acabamos de falar antes. Aqui nós temos integral de 2x² mais 5 dx. Primeira coisa que a gente fez aqui é o seguinte, se eu tenho aqui um binômio, eu posso separar em dois elementos. Posso dizer que a integral de 2x² mais 5 dx é a mesma coisa que integral de 2x² dx mais integral de 5 dx. Para resolver isso, o que a gente fez foi o seguinte, pegou todas as constantes e colocou para fora da integral, que é outra regra que a gente já discutiu. Então ficou 2 integral de x² dx mais 5 integral de dx. A integral de x² dx vai ser x² sobre 5, isso ficou multiplicado pelo 2, que é a constante que ficou fora da nossa integração, então ficou 2x² sobre 5. A integral de dx é x, e aí ficou 5 vezes x, mais a constante. É claro que, na prática, é como se a gente tivesse uma constante 1 para o primeiro e uma constante 2 para o segundo. Mas constante somada com constante vai dar uma constante. Então a gente pode direto dizer que nós temos 2x² sobre 5 mais 5x mais a constante. Então o que a gente precisa agora é treinar essas regras aliadas às outras que a gente já viu. Como você pode ver através desse último exemplo, elas podem aparecer combinadas nos mesmos exercícios. Então na descrição do vídeo você vai encontrar uma pequena lista com alguns exercícios para você praticar, onde você vai alternar essas 5 regras que a gente comentou para poder reproduzir processos básicos de integração e lembrar como é que eles funcionam. Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui e se você esqueceu em algum momento, deixe o seu like para fortalecer nosso trabalho. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar com a gente sobre alguma coisa, use o espaço dos comentários aqui embaixo para a gente poder conversar. Valeu, galera! Tchau!